Graça e paz, meus irmãos. Irmãos amados, então, conforme o nosso combinado, o segundo áudio é como que a igreja em Roma, fundada pelo apóstolo Paulo no ano 57 e paganizada, ela foi paganizada por Constantino a partir do ano 312, na era chamada Era de Pérgamo. Pérgamo significa casamento, ou seja, a igreja ela casou com o Estado. Quando a igreja ela se mistura com política, é um problema sério. A igreja não pode misturar com política. Por quê? Porque um político, ele tem que agradar gregos e troianos. Um político, ele não é um governo só de crente, não. Ele é governo de todas as religiões. Então é assim que os políticos trabalham. Hoje ele está na igreja evangélica dando paz do Senhor para os crentes, amanhã ele está na festa da idolatria. Ele tem que agradar gregos e troianos. Então, durante os 2 primeiros séculos da igreja, como que a igreja em Roma ela paganizou totalmente? Constantino, ele é o pai do catolicismo romano, ele é o pai dessa paganização. Até o ano 312, a igreja em Roma, fundada pelo apóstolo Paulo, ela não aceitava nenhum tipo de doutrina antibíblica. Ela era fiel à Bíblia, às escrituras sagradas. Mas nessa época, durante os 2 primeiros séculos, as 2 primeiras fases da igreja, que foi a fase de Éfeso e de Esmirna. Esmirna significa amarga, né, sofrimento. Então, durante essas 2 primeiras fases, que foi a fase de Éfeso e Esmirna, que foi até o ano 312, a igreja ela era perseguida, ela era jogada às feras, ela era morta na arena. Perpétua, que hoje é adorado pela Igreja Católica como Nossa Senhora Perpétuo Socorro, ela foi martirizada, ela era uma crente que foi martirizada. Cipriano, que foi queimado na fogueira pelo imperador Diocleciano no ano 212, por aí também, ela era um servo de Deus. E assim por diante, Policarpo, né, que foi pastor da igreja de Esmirna, que foi discípulo de João o Evangelista, que escreveu o Apocalipse, também foi morto. Né? Então era uma perseguição terrível. Os crentes eles eram queimados na fogueira da Inquisição, eles iam para a arena, eles serviam de tochas no jardim de Nero. Então o que Constantino fez? Constantino ele subiu ao poder, o imperador Constantino ele subiu ao poder no ano 312. O que Constantino fez? Ele vendo o mal que havia contra os cristãos, e ele vendo a coragem que os cristãos tinham, porque os cristãos eles morriam, eles davam a vida por Jesus. Então o que Constantino pensou? Poxa vida, esse povo tem muita coragem. Se eu conseguir esse povo para mim, eu conquisto todo o império. Aí Constantino, o que ele fez? Ele aboliu a luta dos gladiadores, ele aboliu as perseguições. Foi uma maravilha. Por um lado, foi uma maravilha para a igreja. Porque acabou a luta do gladiador, acabou as perseguições contra a igreja. Aqueles crentes carnais que gostavam de dinheiro, para eles foi uma maravilha, porque além de Constantino ter feito isso, ele injetava dinheiro na igreja, como os políticos fazem hoje, eles injetam dinheiro na igreja para os pastores ficarem apoiando esses corruptos. Então, Constantino fez isso, ele injetou dinheiro na igreja, no ano 312. Aqueles crentes de visão, eles diziam, gente, isso não dá certo. Aqueles crentes carnais diziam, não, o imperador agora é o nosso irmão, que maravilha, agora não tem mais luta de gladiador, ninguém vai ser morto na arena. Por um lado foi uma maravilha. Irmão, mas quando há perseguição, a igreja ela sempre cresceu no fogo da perseguição. Então o que Constantino fez? Não é o que as pessoas dizem hoje, toda religião não é boa, toda religião não fala em Deus. É lógico, toda religião fala em Deus. Se a religião falar em capeta, ninguém vai lá naquela religião. Então, é isso que as pessoas fazem hoje. O que as pessoas falam hoje? Toda religião é boa, todas as religiões falam em Deus, todos nós somos irmãos, quando na verdade a Bíblia não ensina assim. Nem todos é irmão, porque as pessoas que não aceitam Jesus é criatura de Deus. Mas as pessoas entendem que todo mundo é irmão, somos todos irmãos. E não é verdade. Quando nós examinamos as escrituras, nós sabemos que não é verdade. Então, o Constantino, então, outrora ele estava na igreja primitiva, ali na igreja de Roma, outrora ele estava na festa dos cultos dos deuses pagãos.
Então ali foi paganizando a igreja foi paganizando. Aqueles crentes ali da época de Constantino, ali eles lembravam assim, poxa, a Perpétua, gente, a Perpétua morreu na fogueira, Cipriano, e muitos crentes que morreram na fogueira da Inquisição, que morreram na arena. Então o que Constantino fez? Traz esses ossos. Então eles iam lá, desenterravam aqueles ossos e traziam para o templo. E ali começava a venerar aqueles templos, aqueles ossos ali. Então como que surgiu as imagens de escultura dentro da igreja, meus irmãos? Surgiu dessa forma. Eles iam lá, desenterravam os ossos, traziam isso aqui, os ossos da Perpétua. Constantino falou, não, gente, pra que isso? Pra que ficar adorando o osso? Não é muito mais fácil fazer uma imagem? Então faz uma imagem aí do São Benedito, do Santo Antônio, do São Francisco. Faz imagem. Então eles fizeram imagem. As imagens, elas foram introduzidas na igreja no ano 400. Os primeiros papas também surgiram no ano 400 e foi se degenerando. Então a igreja ela teve um barco à deriva do ano 312 com o edito de Constantino, pai do catolicismo romano. Então a paganização ela começou no ano 312 com Constantino e ali, irmão, foi surgindo heresia e mais heresia no seio da igreja, a ponto que não tinha mais condições. E Deus foi levantando no seio da igreja homens como John Hus, Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, que traduziu a Bíblia do latim, porque as missas eram em latim. Ele traduziu para o inglês. E depois John Hus seguiu os ensinos de John Wycliffe. E John Hus foi condenado à fogueira da Inquisição. E a Igreja Católica, além de condenar John Hus à fogueira da Inquisição, condenou Wycliffe, que já estava morto. Eles, não satisfeitos de Wycliffe estar morto, eles desenterraram os seus ossos e queimaram os ossos de Wycliffe. Então, para os irmãos verem a ignorância. Quando John Hus estava na fogueira da Inquisição, ali queimando, na sua boca o Espírito Santo falou, sua besta humana, tu está matando um ganso. Deus levantará um cisne, ao qual não podereis matar. 100 anos depois nasceu Martinho Lutero. Então a reforma, meus irmãos, era inevitável. Martinho Lutero, ele não queria criar uma nova religião, ele queria que a Igreja Católica Apostólica de Roma, fundada por Paulo, voltasse para a Bíblia, voltasse para o início, voltasse para as escrituras originais. Mas a Igreja Católica não quis. É por isso que surgiu as denominações, a partir da reforma de Lutero, aí surgiu as denominações chamadas denominações evangélicas. O protestantismo é isso, o protestantismo ele surgiu por causa, né, que a Igreja Católica não queria mais seguir a regra, a Bíblia Sagrada ao pé da letra. Então a paganização, ela começou em 312 por Constantino. Então se tem uma data para dizer que é a data da Igreja Católica, da fundação da Igreja Católica, foi no edito de Constantino, no ano 312, dali para frente que foi surgindo as heresias e infiltrando dentro da igreja, como missa, né, reza pelos mortos, finados, que foi criado no ano 998, quaresma também, que foi no ano 998. Então, meus irmãos, as pessoas precisam estudar as escrituras, as pessoas que são católicas precisam de estudar a história, porque as pessoas não conhecem da história, as pessoas não conhecem de Bíblia, e ficam ouvindo o que o padre ensina lá, eu já fui católico, eu sei muita coisa da Igreja Católica, eu sei rezar o terço ainda, eu sei rezar a Ave Maria, eu sei rezar a Santa Maria, sei tudo isso, eu sei rezar o credo, porque eu já fui católico. Então quando você chega lá na Igreja Católica, eles dão aquele folheto lá na entrada, e você tem que seguir na risca aquilo ali. Lá dentro não se usa Bíblia. O padre não vai pregar o Êxodo 20, o padre não vai pregar Jeremias 10, o padre ele não vai pregar o Salmo 115 na nossa Bíblia, na Bíblia deles é o Salmo 113, ele não vai pregar isso, porque são coisas que vai contra o que a igreja dele ensina. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ele é um sistema que está embriagado com sangue de santos. Apocalipse 17. Está embriagado com sangue de huguenotes, anabatistas, valdenses, sangue de John Hus, sangue de Jerônimo Savonarola e muitos outros mártires. Então as pessoas precisam de sair desse sistema.
Não estou pregando contra as ovelhas do sistema, estou pregando contra o sistema. O sistema está corrompido, o sistema está condenado nas Escrituras. Então eu queria trazer essas informações para vocês, vocês que são católicos. Nosso objetivo não é ofender vocês, é trazer as informações corretas. Porque é ensinado que esta igreja é a primeira igreja do mundo, quando na verdade esta igreja não é a primeira igreja do mundo. Ela foi fundada por Paulo e paganizada por Constantino no ano 312. Mas o cristianismo, Jesus, ele é o pai do cristianismo. Como eu já disse, quando foi fundada a igreja por Paulo, ele já havia fundado em Tessalônica, já tinha fundado em outros lugares, em Corinto. Então ela não é a primeira igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo abra a mente de todos, porque nós estamos vivendo nos últimos dias e nós precisamos de nos preparar para o arrebatamento da igreja. E a Bíblia é muito clara: os idólatras não herdarão o reino de Deus. Idolatria é tudo aquilo que é adorado no lugar de Deus. Existe a idolatria evangélica também, não é só idolatria de católico não. Tem muito evangélico que idolatra carro, idolatra o dinheiro, principalmente a teologia da prosperidade, idolatra o dinheiro. Tem evangélico aí idolatrando time, pastor, torcedor de time, isso aí é tudo idolatria também. Carnaval gospel, isso é idolatria. Então os idólatras não herdarão o reino de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.